Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo. Não está sendo fácil produzir esses vídeos, porque você sabe que a gente já acaba indo contra o sistema, né? Esse sistema de crença que está aí, que se estabeleceu, que controla o mundo, né? E isso também é uma arte do Demiurgo, dos arcontes, tá? Que o fazem por meio de vários sistemas. O grande problema hoje é que se discute como justificar as atrocidades cometidas pelo Deus do Antigo Testamento, né? Então vamos lá fazer uma reflexão. Vou colocar um texto aqui na tela para você. Tá? Vocês sabem que muita gente defende, né, a inspiração verbal e plenária, né, da Bíblia. Então essa é a concepção da maioria das pessoas. Então quem defende essa tese, a primeira hipótese é aceitar que esses mandamentos e as histórias capturam com precisão o que Deus disse, o que Deus fez e o que Deus ordenou ao seu povo que fizesse. Então a tarefa é explicar como o caráter de Deus revelados nesses textos, aparentemente duros e violentos, é consistente com o caráter de Deus revelado por Jesus. Está me entendendo? Não é que você, né, uma pessoa de boa fé, vai defender que isso aqui é inspiração verbal e plena. Se aqui tem atrocidades, procure aí nos meus vídeos anteriores, cometidas aqui, ou por ordem de Deus, né, que manda fazer, tá? São inúmeros, gente, inúmeros. Eu citei nos outros vídeos tudo, né? Como é que você vai defender? Então, como é que você compatibiliza isso aqui com isso aqui? Você sabe qual é a desculpa que se arruma muito para isso, que é a tal forçosamente teológica? É dizer que aquilo lá era o período da lei e que agora é o período da graça. Tá? A dispensação da lei, dispensação da graça. Linguagem típica dos protestantes, que não justifica absolutamente nada. Né? Então, é preciso que a gente examine isso com muito cuidado para olhar, porque, gente, o sistema existe para manipular e a gente está vendo as manipulações que acontecem no dia a dia. Tá? Então, vamos voltar aqui para o texto, certo? O que o texto diz? O texto diz: para defender esse caso, os defensores geralmente falam da autoridade de Deus para dar e tirar a vida à vontade e da necessidade de Deus demonstrar uma mão firme aos israelitas para levá-los a andar em seu caminho. Tá? Olha só. No processo, eles minimizam os atributos de amor, bondade, misericórdia, compaixão e justiça de Deus. Certo? Para ter esse cuidado. Né? Sigamos. Para explicar a destruição total e impiedosa dos cananeus, eles apontam a maldade dos cananeus, supondo que eles eram mais perversos do que outros povos do Antigo Oriente Próximo. Essa é uma das desculpas. Tá? Eles argumentam que os cananeus mereciam seu extermínio. Um autor o descreve como uma forma de pena capital coletiva pelo mal que cada um cananeu havia cometido. Em resposta, tem sido apontado que este é o mesmo argumento que muitas vezes foi feito ao longo da história para justificar o genocídio, tá,
Pense nos argumentos que Hitler fez sobre os judeus. Você está me entendendo? Veja, existe um perigo de quando você tenta justificar as atrocidades que estão nesse livro, você acaba dando suporte para outras atrocidades que são cometidas no nosso dia a dia. Tá? Muita gente, inclusive Hitler, usou argumentos, tá, para cometer o que ele fez. Preste bem atenção nisso. Tá? Então nós vamos lá e vamos seguir. Muitos de nós lemos essas justificativas porque Deus prescreveu atos de violência horríveis, aparentemente imorais, mas achamos impossível reconciliar esses atos com o caráter de Deus proclamado pelo cristianismo. Jesus parte o pão com os pecadores, ele ministra a prostitutas e adúlteros, está pendurado na cruz, ora por seus acusadores e executores. Quando ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso está longe do Deus com pouco escrúpulo, tá? Que destrói dezenas de milhares de pessoas. Então, qual é a alternativa? A Bíblia diz coisas. Se a Bíblia diz isso, não somos obrigados a aceitá-lo. O objetivo da primeira metade deste livro, no caso, né, do autor, era reconhecer a complexidade da Bíblia e ajudá-lo a ver a sua humanidade. Então, preste atenção no que ele está falando, porque, veja, na hora que você diz, tá, que o que está na Bíblia é revelação plenária de Deus e que nós devemos aceitar isso, tá, como verdade, como plenamente verdade, aí começa, então, a grande questão. Esse é o grande questionamento que a gente tem tentado mostrar aqui para vocês. Tá? A gente tem tentado mostrar isso para vocês. Por quê? Porque quando a gente começa a olhar mais de perto os textos bíblicos, a gente verifica que esse Deus, o Deus do Antigo Testamento, não é o Deus do Novo Testamento. Correto? Que, portanto, esse Javé, Jeová, é um demiurgo. Tá? Você pode chamar de Jabulon, Gadu, são a mesma figura. Eles só mudam o nome para tentar, ao longo da história, né, mostrar isso para nós, de forma que a gente acredite que esse Deus é o Deus de Jesus Cristo, e não é. E não adianta a gente tentar fazer essa justificativa pegando o tempo da lei, o tempo da graça, né, tentando organizar essa estrutura, porque essa estrutura acaba, de uma certa forma, dando suporte para outras ideias de violência que estão por aí, ao nosso redor. Ok? Né? Então, meus amigos, precisamos colocar a cabeça para fora da caixa, da bolha. Do contrário, a gente não enxerga o que de verdade está por detrás de tantas coisas que existem no nosso mundo. Está sendo controlado, volto a dizer, pelos arcontes, tá? Pelo demiurgo, através de vários seres que ele criou, que ele plasmou. Tá? E isso daí está claro para nós. E é isso que nós precisamos
aprender. Até o próximo vídeo.